Fala, concurseiro e concurseira do canal de redação da Nath. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a redação do concurso do IBAMA, que já foi autorizado, e eu vou trazer aqui neste vídeo um estilo de redação que eu vou mostrar aqui na tela. Alguns dos vídeos aqui do canal eu trouxe esse tipo de redação que foi aplicado no concurso de 2021, que é o tipo de redação que é padrão da banca Sebrasp. É aquela redação em que a banca ela apresenta os tópicos, 2, 3 ou 4 tópicos. E alguns candidatos me trouxeram a seguinte questão: professora, no concurso do IBAMA de 2021, a banca também cobrou um estilo de redação que foi nesse esquema aqui. Olha o enunciado. Passados 5 anos desde a ocorrência do dano ambiental decorrente da inércia do poder público na fiscalização, verificou-se a divergência acerca do caso entre as unidades do IBAMA. Uma entendia pela prescrição da reparação do dano pelo causador, a outra pela imprescritibilidade. Muita gente ficou na dúvida. A professora entende que o padrão da banca Sebrasp é trazer um estudo com tópicos. Porém, se o IBAMA vier nesse próximo concurso com um estilo de redação como esse, que é um estilo de redação que apresenta uma situação hipotética ou que apresente um estudo de caso ou uma questão teórica. Como que eu vou redigir a redação? Como que eu vou elaborar? Como que a banca ela vai corrigir o meu texto? Como que eu devo estruturar? E é justamente sobre tudo isso que eu vou trazer nesse vídeo de hoje. A redação que eu vou trazer aqui é uma redação que ela foi elaborada por uma das seguidoras lá do meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo, Natália Monberg, _, para você me seguir lá. Mas isso não significa que eu vou ficar corrigindo a redação do seguidor, não, tá? Eu pedi para essa aluna, para essa candidata, elaborar uma redação, porque eu não tinha acesso a uma redação de quem redigiu o texto nesse mesmo esquema. Porém, as redações que eu tive acesso nesse concurso eram as redações baseadas aí nesse esquema de tópico. Inclusive, a redação desse modelo que você está vendo na tela foi um modelo de redação que eu tive uma aluna que ela aprovou no concurso de IBAMA de 2021 e ela aprovou também por meio de um recurso que a gente elaborou, apontando as respostas dela com relação ao padrão de resposta. Toda a prova discursiva da banca Sebrasp vai vir com o padrão de resposta. Esse é o padrão de resposta que foi trazido com base nesse tema que eu vou trazer análise desse vídeo. E a gente aqui também vai apontar para uma possível nota com relação aos critérios instituídos no edital do último concurso, que trouxe aqui a apresentação, a estrutura textuais e o desenvolvimento de tema, totalizarão a nota relativa ao domínio de conteúdo NC, ou seja, a maior parte da composição da nota do concurso de IBAMA tem relação com o conteúdo apresentado na prova discursiva, e a pontuação máxima no último concurso for de 30 pontos. Eu acredito que a banca ela deve permanecer com esses critérios com a banca Sebrasp, que é muito provável que seja, desse novo concurso, com essa mesma pontuação e também com a mesma fórmula para elaboração da nota final, que eu vou explicar sobre isso no final do vídeo, então preciso que você fique comigo até o final. E a gente tem aqui, como eu mencionei, um padrão de resposta que a gente vai fazer uma comparação com relação à parte de conteúdo. E isso é muito interessante porque a banca Sebrasp, ela não só delimita a sua nota de conteúdo, ela também vai trazer ali dentro do espelho de correção, que eu posso mostrar em outro vídeo, quais foram os erros gramaticais que você comete e quais as linhas que você cometeu, aqueles desvios. É uma das poucas bancas que apontam de forma detalhada essa parte na correção. E, além disso, a banca Sebrasp ela também traz em toda a prova discursiva um padrão de resposta definitivo e que o candidato ele vai conseguir, ou um recursista, comparar se o conteúdo apresentado na prova ele está em consonância com o próprio gabarito. E também a banca vai trazer aqui quesitos avaliados. Nessa prova, a banca trouxe 4 conceitos. A nota de conteúdo ela avalia 28,5, conforme é apresentada aqui, nota máxima. Mas, prof, por que a nota máxima aqui de conteúdo na prova é 28,5 se a prova vale 30? Precisa prestar atenção aqui no enunciado. Ao domínio de conteúdo serão atribuídos 30 pontos, dos quais 1,5 ponto será atribuído no quesito apresentação, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos e estrutura textual, organização das ideias em um texto estruturado. Os outros 30 pontos vai ser a resposta que você for apresentar na sua prova. Então, essa redação ela vai gabaritar aqui o critério de apresentação, já garante 1,5 ponto se você fizer o básico. Se você entregar uma redação com letra legível, se você entregar uma redação em que atende e respeita as margens laterais aqui, ó, essa folha de rascunho, ela é realmente muito parecida com a folha definitiva, vai ter um traço, não deve ultrapassar. E também apresentar um texto estruturado com recuo aqui no início dos parágrafos, um texto organizado. Então o candidato ele já garante aqui na nota da prova discursiva pelo menos 1,5 ponto, e os outros 28,5 pontos eu vou avaliar com relação ao que foi apresentado. Outra informação também muito útil, valendo 28,5 pontos, e a banca Sebrasp é uma banca que é muito matemática.
Ou seja, ela apresentou 4 conceitos. Então, o que a banca vai fazer? Ela vai pegar 28,5 e vai dividir por 4. Cada conceito vai valer 7,125. Ou seja, se o candidato ele chegou no conceito 1, que respondeu que está correto o entendimento no sentido de imprescritibilidade, difícil essa palavra, né? Mas não justificou ou justificou incorretamente, aí o candidato vai tirar essa nota, que seria a nota mínima. Se ele chegou no conceito 2, que respondeu corretamente, mas a justificativa foi parcial, aí é só multiplicar isso daqui por 2. Se ele chegou no conceito 3, é só somar com mais 7,125, e essa seria a nota do conceito 3. Se o candidato respondeu que está correto o entendimento no sentido de imprescritibilidade e justificou com base em 2 ou mais argumentos do entendimento jurisprudencial do STF, incluídos pelo menos 2 argumentos supracitados, esses argumentos que foram apresentados aqui no padrão de resposta, e aí o candidato ele realmente alcançaria a nota máxima. Então a banca ela vai usar aí esses critérios para estipular a sua nota no concurso público do IBAMA, para você que está se preparando e deseja alcançar uma nota máxima, deseja conquistar a sua vaga nesse próximo concurso. Aqui essa redação traz: o dano ambiental é caracterizado pela lesão de um recurso ambiental. Este prejuízo que resulta da degradação é de difícil valorização e reparação e, geralmente, atinge grande diversidade de vítimas, sejam elas humanas ou não, de forma direta ou indireta. Além disso, certos danos poderão causar maiores efeitos, eu vou até aqui marcar essa palavra, poderão causar maiores efeitos de forma tardia e não de imediato. A exemplo do que ocorre com a contaminação de mananciais, que a longo prazo pode causar, aqui faltou a vírgula, embora as demais vírgulas aqui dessa redação foram corretamente aplicadas. Nota-se que o candidato, essa candidata não tem dificuldade com relação a aspectos gramaticais, pelo menos o que eu noto até agora, porém que ficou faltando a vírgula antes dessa oração que tem valor explicativo, que principalmente iniciada aqui pela palavra que a longo prazo pode causar o desabastecimento de água potável de toda uma região. Então, o que é que acontece? Aqui, o candidato traz, além disso, certos danos poderão causar maiores efeitos de forma tardia. Tomar muito cuidado na sua redação quando você trouxer termos muito genéricos, certo? Alguns. Por quê? Porque na sequência você precisa fazer obrigatoriamente o que esse candidato traz. Trazer um exemplo. Se você só traz certos ou alguns sem na sequência especificar quais seriam eles, ou pelo menos um deles, o seu nível de argumentação e, consequentemente, o seu nível de conteúdo na prova vai ficar comprometido. Então, toda a informação que você insere na sua redação, como foi inserida aqui, além disso, certos danos poderão causar maiores efeitos de forma tardia e não de forma imediata. E depois trouxe um exemplo. Aquilo que foi apresentado antes de uma forma muito genérica foi delimitado na sequência. Então, você precisa tomar muito cuidado para não se limitar a informações genéricas na sua redação. Depois, a Constituição de 1988, aqui traz repertório muito importante também, deixa clara a importância de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E eu lembro que o padrão de resposta também trazia exatamente esse termo como um pré-requisito de justificativa, sendo este um dos direitos de todos e de fundamental manutenção da qualidade de vida das gerações presentes e futuras. Portanto, este é um direito fundamental, indisponível e patrimônio comum de toda a humanidade. Aqui a gente já chegou na metade da redação e observa que o candidato ele trouxe para cada aspecto de justificativa, conforme solicita o enunciado, um parágrafo diferente. E essa é uma dúvida muito comum, porque muitos candidatos não sabem como estruturar uma redação para a banca Sebrasco. Se a banca te trouxer uma estrutura de tópicos, como aquela que eu mostrei no início do vídeo, você deve seguir o roteiro proposto pela banca. Trazer um parágrafo para responder cada um dos aspectos na sequência. Porém, se a banca traz como foi elaborada nessa prova, para o cargo de analista, uma redação na qual apresenta uma situação hipotética, aí você vai precisar organizar, eu recomendo que você faça dessa forma, organizar para cada justificativa você apresentar dentro de um único parágrafo e o seu texto ele vai ficar melhor organizado. Nath, a redação ela precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão? Não necessariamente. A banca Sebrasco é uma banca que ela não vai se portar tanto com essas questões estruturais, embora exista critério para isso na hora da avaliação, mas ela foge um pouco desse estilo de redação, que é o tipo mais cobrado em concurso público, que é o texto dissertativo argumentativo.
uma redação que o candidato ele precisa apresentar uma opinião, um posicionamento sobre o assunto. A banca Sebraspa só vai querer que você aborde aqui sobre a situação hipotética e apresente as justificativas ou responda de acordo com os tópicos apresentados. É um texto expositivo, um texto que você vai precisar se preocupar, se ocupar em apresentar as informações solicitadas e as justificativas, ao invés de se preocupar em emitir uma opinião e um posicionamento sobre o assunto. Então aqui, o padrão de resposta trazia: em lugar do princípio da segurança jurídica que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do poder público, prevalência os princípios constitucionais de proteção, olha, palavras-chave que precisavam aparecer na redação: proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. E aí o corretor, o que ele vai fazer? Ele vai comparar a resposta do padrão com o que foi apresentado. Então aqui falou do dano, que o próprio caso aí trazia. Até agora não vi esse primeiro termo sendo citado, que foi o de preservação. Na verdade, ele vai aparecer aqui, ó, a Constituição deixa clara a importância de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui falou, além de certos danos, poderão causar maiores efeitos de forma tardia e não de imediato. Exemplo da contaminação de mananciais, que pode causar o desabastecimento de água potável de toda a região. Então, até agora, não achei necessariamente esse termo, que o próprio padrão, o termo reparação. Porém, preservação pode se considerar aqui, principalmente com base aqui na CF, que traz aqui no sentido de preservação. Se puder citar o termo, melhor ainda, porque aí fica muito difícil o avaliador dizer que o candidato ele não trouxe essa questão aqui para a prova. No ordenamento jurídico, é regra a prescrição da pré-intenção reparatória, sendo a imprescritibilidade e execução. De acordo com o STF, inclusive, o próprio enunciado pedia para o candidato justificar de acordo com o entendimento do STF, embora a legislação não exponha acerca do prazo prescricional para reparação de danos civis e ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade para garantia integral de proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Aqui nessa redação que está sendo analisada, principalmente no parágrafo 2, vai trazer sobre essa questão que bate com o texto motivador, de forma que todas as condutas de poder público devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos, tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental, a fim de evitar o prejuízo da coletividade em razão de determinado recurso natural a uma finalidade individual. Assim, a reparação do dano do ambiente é fundamental, indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. Então, a banca ela esperava essa resposta. E aqui a gente vai olhar para o restante da redação, para os 2 últimos parágrafos. Ao poder público cabe o dever de defender e preservar o meio ambiente e a inércia da administração. É interessante também que vai trazendo aqui, retomando palavras-chave que aparecem na proposta, que é algo que você precisa fazer na sua redação para deixar muito claro para o examinador que você de fato está respondendo ao que a banca solicita. Não é suficiente para justificar a prescritibilidade da reparação do dano, visto que as consequências podem ser duradouras, transfronteiriças e que, em muitos casos, cumulativas no tempo. Do mesmo modo, segundo o STF, nem mesmo o princípio da segurança jurídica pode ser mencionado frente a, que falta crase, ó, diante de ou frente a, reparação aqui é uma preposição juntamente com o artigo feminino, a letra A, que a palavra subsequente é um substantivo feminino, então que faltou crase. Do mesmo modo, segundo o STF, nem mesmo o princípio de segurança jurídica pode ser mencionado frente à reparação aqui. Apareceu esse termo, preservação, reparação do dano ambiental, uma vez que o objetivo resulta no impacto, frequentemente é para benefício individual. E aqui, ó, observa como tem relação com o que foi apresentado no padrão de resposta. E por último, aqui traz a conclusão que de fato o candidato ele precisava apresentar, segundo principalmente aqui os conceitos que ele precisava responder, que está correto o entendimento do STF no sentido da imprescritibilidade e justificar com base em 2 ou mais argumentos, ou do entendimento do STF jurisprudencial. Então, essa redação vai trazer aqui na conclusão, diante disso, é dotada de razão a unidade que entende pela imprescritibilidade da obrigação de corrigir o prejuízo ambiental
assegurando assim, porque aqui vai ter uma conjunção intercalada de finalização, então ela precisa estar separada de vírgulas, que os direitos coletivos e difusos de toda a humanidade sejam preservados para gerações atuais e futuras. Então aqui deixa claro, no final da redação, poderia também deixar claro no início, que é dotada de razão, é correta o entendimento de imprescritibilidade do STF. Então aqui responde o que a banca solicita e também traz justificativas que atendem aqui ao sentido de os termos que foram também citados, proteção, preservação e reparação, e também está muito em consonância aqui com o que foi apresentado na parte, principalmente, do terceiro parágrafo aqui do padrão de resposta. Esse entendimento que o candidato ele precisa ter com relação ao conteúdo apresentado, ele precisa ser demonstrado na redação. Porque não adianta você somente entender e saber, na sua cabeça, responder corretamente, falando a resposta com base nessa situação hipotética. Você precisa saber transferir isso para um texto, isso é extremamente importante. Então, a sua preparação para o concurso do IBAMA ele vai envolver isso, não só você entender sobre o conteúdo presente no edital, mas conseguir elaborar um texto de forma que ele esteja claro para o examinador, para que você consiga, de fato, alcançar uma nota de excelência na redação e garantir a sua aprovação no concurso do IBAMA. Por isso que eu deixei embaixo aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever no meu curso de redação voltado especificamente para o IBAMA e o ICMBio, e ele contempla temas inéditos para você praticar e também contempla modelo de redação para você entender como estudar um texto conforme as regras da Banca Sebrasp. O link está aqui embaixo na descrição. Então, bora lá. O candidato aqui, ele garante, com base na resposta e com base no critério de apresentação, os 30 pontos, né, que seria a nota de conteúdo. Bora voltar aqui para os critérios do edital. A nota final da prova discursiva, NFPD, estou aqui traduzindo nota de conteúdo, a nota da apresentação junto com o conteúdo da redação em si, menos 6, que aqui é o peso, vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui para você entender. Então, a nota de conteúdo seria 30 menos 6, que é o peso, vezes o número de erros, e aqui a gente vai contabilizar. Nessa redação, eu identifiquei na linha 8, um desvio na linha 8 de morfossintaxe, um desvio na linha 23 de pontuação, de acentuação, e um desvio na linha 28 de morfossintaxe também, que seria caso de vírgula. Número de erros são 3, dividido pelo total de linhas, e aqui o candidato se esforçou em chegar em 30 linhas. Por que você deve se esforçar para chegar nas 30 linhas? Porque quanto maior o número de linhas que você escreve, menor será o desconto efetuado com relação à parte gramatical. 3 dividido por 30 vai dar 0,1, às vezes chega numa decimal número mais ou no número mais exato, e a gente vai multiplicar isso daqui pelo peso do erro gramatical, que é 0,6. Aqui a nota final da prova discursiva seria 30 menos 0 menos 0,6, 29,4. Para uma redação de 30 linhas nesse concurso, para cada erro gramatical que o candidato cometia, seria um desconto de 0,2 décimos. Parece pouco, mas se você olhar a lista de classificação do concurso de IBAMA, 2 décimos pode definir, inclusive, se o candidato ele vai ter o nome na lista de aprovados ou não. E quem já tem experiência com concurso público sabe que isso que eu estou falando é totalmente verdade. E é por isso que você precisa se preparar para o concurso de IBAMA da forma correta, que é se concentrar na prova objetiva, mas também não negligenciar a prova de redação. E para isso eu posso te ajudar por meio do material que eu deixei aqui embaixo para você escrever no curso de redação para o concurso de IBAMA. Agradeço para você que ficou aqui comigo até o final desse vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Eu peço para que você deixe embaixo aqui nos comentários o que você achou dessa análise. Deixe um like desse vídeo e também deixe aqui embaixo a sua sugestão de próximo vídeo aqui no canal. Agradeço e a gente se encontra no próximo vídeo, numa próxima aula. Até mais.